Começa agora o Estação Bem Viver. A sua parada cultural semanal comigo, Beatriz Aquino. E comigo, Gabriele Gentil. E hoje nós recebemos duas grandes feras, dois jornalistas que também são destaques aí no mundo dos quadrinhos, das tirinhas, enfim. Ademar Vieira e Mário Adolfo estão aqui conosco. Estou muito feliz de recebê-los. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo boa convite. tarde. Na pandemia, a sua tirinha viralizou, Explodiu, né? Viralizou. Ademar, acho que uma ou mais, não sei como é que funcionou, mas explica pra gente como é que foi isso, como que viralizou, o que que era, de que falava essas tirinhas. Qual era a tirinha específica que viralizou, tu lembra? Ah, sim. Não, lembro. Com certeza. Eu tô hoje, eu trouxe aí, é o único que está comigo hoje, que é o Esse é o mais Sanhos, que é recente? o mais recente. Uhum. Que ele já tá pegando já uma outra onda também, mas ele veio também desse momento. Vou explicar agora. O livro anterior, que é o Sem Palavras, Sim. que foi o livro que foi a compilação dessas tirinhas que viralizaram no mundo nesse período aí de 2020 a 2021. Foi quando eu comecei, voltei assim para fazer tirinha, né? Sempre fui de fazer quadrinho para mim mesmo, assim. Tive experiência como roteirista antes de entrar no jornalismo, mas também deixei para lá porque achava que não ia vingar. Mas depois, quando eu voltei, comecei a trabalhar com roteiro em 2015. Comecei a fazer quadrinhos independentes, mas ainda assim eram quadrinhos com 30 e poucas páginas, coisas grandes. Não estava fazendo tirinha. E aí, foi logo um pouco antes da pandemia, eu comecei a fazer tirinhas para o Instagram. E eu estava muito querendo buscar meu próprio traço, porque eu ficava sempre copiando um aqui, outro ali, eu não estava satisfeito. E aí, eu acho que as tirinhas me deram isso, assim, que eu comecei a pensar, vou esquecer esse negócio de traço, vou simplesmente fazer, e o que sair eu vou aceitar. Isso aí é um problema. E foi aí que surgiu esse traço. Comecei a fazer, e como não era regra para mim fazer tirinhas mudas, eu fazia tirinhas com balões e tal. Hoje é muda? São mudas? São mudas. Aí, o que aconteceu? Elas tinham algum impacto, eu recebi um feedback, né, das pessoas, e isso ia me estimulando a fazer cada vez mais. Chegou um tempo que eu comecei a usar os balões cada vez menos, até que eu comecei a parar de usar balão. Mas era uma coisa que eu estava testando. Quando eu fiz isso, aí eu comecei a notar que elas começaram a ir mais longe. Aí eu fiz uma tirinha que se chama Pandemias. Por que é Pandemias o nome? Porque era a história de uma empregada doméstica que se contaminava com Covid, porque a patroa tinha viajado para a Europa e tinha voltado infectada. E aí, a partir daí, cada uma ia para o seu tratamento. A patroa ia para um hospital particular, conseguia um leito de UTI, e a empregada doméstica ia para a fila, que já estava um negócio desesperador. Sim. E não tinha mais UTI para quem queria. E aí o nome da tirinha é Pandemias, porque era a mesma pandemia, mas as realidades eram diferentes. Apesar de elas estarem juntas ali no mesmo espaço físico. E essa tirinha que foi um boom, assim, absurdo. Num fim de semana eu ganhei 20 mil seguidores. Tava esperando por isso? Não. E não eram apenas do Brasil. Sim. Pessoas do mundo inteiro compartilharam essa tirinha. E foi aí que eu vi, cara, porque não tinha fala. Se tivesse balão, a tirinha tinha ficado só dentro do Brasil. Você pensou a força da internet, né? Como não tinha, foi embora, assim. Eu fiquei feliz com 150 cartas, ele tem 20 mil no seguidores fim de semana, no fim pô. de semana. Então a diferença assim, é essa. Nossa, imagina isso. O celular não parava assim. Eu falei, porra, tá com defeito isso aqui. Mano. O tempo todo notificação. E a partir daí, então, tu entendeu que as tirinhas... A partir daí, virou uma regra. Não vai ter mais fala. E aí eu comecei a fazer. Comecei a fazer tirinhas mudas e tal, e abordando. E aí eu fui despejando, assim, tudo aquilo que eu pensava, eram opiniões, eram visões. E aí deu muito certo. Né? E aí Sanhosca já vem nessa pegada também. Sanhosca foi uma dessas tirinhas que viralizou. Entendi. Só que ele tem um outro aspecto, porque eu também tinha feito no contexto da pandemia. Era porque eu estava convivendo com meus bichos durante a pandemia. E toda aquela ansiedade que a gente estava, né, recebendo notícia e tal, preocupado com a família e ninguém podia se encontrar. E eu relaxava quando eu estava com eles, assim, porque eles estavam alheios a isso, né?
Os bichos estavam ali na vidinha deles e tal, tava nem aí e tal. Sabia nem que tava E isso me tranquilizava, me fazia um bem, assim, tipo, talvez eu não tivesse piorado a minha ansiedade porque eu tava com eles. E aí eu quis fazer uma tira, que era esse personagem, que é o Sam, não tinha nome ainda, que é mostrando a vida dele sem o cachorro e com o cachorro, a diferença que causava, assim, né? Sim. Ele sozinho no apartamento e ele com o cachorro. E essa tirinha, ao contrário do Pandemias, ela nunca parou de viralizar. Até hoje até hoje, toda semana eu vejo em algum perfil de arte, junto com os grandes artistas aí do mundo, até fico envergonhado do traço, que já mudou. Aprimorei mais, né? Aí eu, poxa, tá feião, cara. E tá lá um monte de cara foda, assim, O importante junto, é que né? tá aí, né? Tá indo, Tá no tá. mundão. E aí, por causa desse sucesso, eu resolvi fazer um livro inteiro contando toda a história. Que legal. Aí agora você pega o Sem Oscar, ele é todo mudo, os personagens não falam, mas é uma história contínua que são 130 páginas, Caracas, conta toda a história deles. bacana demais. Legal. E aí, com essa viralização das tirinhas, depois de um tempo, tu recebeu a indicação no Prêmio Jabuti, né? E como foi pra ti isso? Pois é, o Jabuti já foi outra história. Ah, porque para deixar bem claro como é que funciona o negócio. Eu sou roteirista de audiovisual. Eu larguei o jornalismo em 2015 para seguir essa carreira de roteiro mesmo, de audiovisual. Então, trabalho numa empresa a gente faz animação, séries animadas, games, eu faço a parte de roteiro. Legal, legal. E agora a gente vai fazer longa-metragem também. Então, é uma coisa separada. E renderia outro podcast, só isso daí que já é coisa pra caramba. Só que aí, em 2018, eu comecei a fazer quadrinhos. E não era tirinha veio depois. Sim. Então, eu fiz 7 Cores da Amazônia, que é um quadrinho que também hoje repercute bastante. Virou filme. Virou filme. E em 2020 eu fiz, por meio do edital da prefeitura aqui, o quadrinho do Ajuricaba, que foi com outro desenhista, não foi eu desenhando. Eu fiz o roteiro, fiz layout de página e tudo mais. E quando saiu, a gente inscreveu no Prêmio Jabuti. Só que, cara, onde que eu ia imaginar, né? Que ia ser indicado. Gente independente, todas as editoras estão lá, todas as editoras, simplesmente, que tem um lançamento, estão lá concorrendo. E a gente aqui, fez pro edital da Prefeitura de Manaus, vou botar aí, né? Tá pronto, né? Tá atendendo os requisitos. E aí chegou na final, né? Chegou na shortlist lá do Prêmio Jabuti 2021. Nessa hora que eu vi, puta merda, cara, a gente fez numa maior pressa porque tinha que entregar no prazo do edital. Eu pensei, se a gente tivesse feito com mais calma, talvez, quem sabe, a gente não tivesse ganhado. Né? Porque tinha muito... Assim, a história todo mundo acha incrível, mas tem alguns problemas de edição, em termos de edição, porque a gente não contou com o apoio de editora, nem de ninguém, a gente fez sozinho. Então, como é que faz um livro? É assim? Peguei um toque aqui, outro ali, a gente fez, editou e tal. Mas assim, os caras que são editores lá de São Paulo, quando viram, todos me deram esse feedback. Porra, a história tá sensacional, o traço tá incrível. Mas faltou um editor, cara, faltou um editor. Eu falei, cara, eu não conhecia ninguém em São Paulo nessa época, quando eu fiz. E aí a gente ganhou essa repercussão toda, né? Legal. E por causa disso veio... Mas acho que vocês vão perguntar depois, né? Veio a outra Já, coisa. já. Mário, ele falou até essa parte do audiovisual. E aí você vem aí 40 anos com os quadrinhos, tirinhas do Curumim. Mas também tem planos aí pra... Já tem, na verdade, né? Um videoclipe, alguma coisa assim? Sim, a gente está trabalhando no musical agora. Eu e o Toinho, né? O Toinho é um cantor, um compositor, o que fez Porra de Lenha, né? Que virou um hino de Manaus. É, um hino mesmo. Então eu escrevi as letras, escrevi o roteiro e ele está musicando. Eu acredito que até julho vai estar no Teatro Amazonas. Cara, que legal. É uma música para cada personagem, uma história de um garoto que entra em coma e o Curumim sabe o caminho para buscar uma flor que vai fazer o garoto voltar à vida. Então é uma história muito bacana. E nessa luta aí tem um cara chamado Mr. OK, que é um biopirata, né, com um americano, que ele quer também chegar nessa flor para levar para os laboratórios americanos. Então começa uma disputa aí muito grande. E cada personagem que entra tem uma música. E as músicas estão muito interessantes. Tem duas gravadas da Sarapatel e do Curumim e estamos trabalhando as outras. Agora estava, em cima do que a Ademar falou, ele está correndo para tira muda, né? Eu acho que o perfil do Curumim
é a palavra, A entendeu? mensagem. Sim, que a Não sei se é porque eu sou mensagem. repórter, eu acho que a palavra, por exemplo, tem um quadrinho do Curumim que eu gosto muito, que ele vem andando no meio da floresta, eu desenho as árvores bem altas, e ele bem pequenininho no meio da... que é essa a realidade, né? As árvores são grandes na Amazônia. Aí dizendo assim, às vezes, na imensidão da floresta eu me sinto muito pequeno. Aí no outro no quadrinho ele vê uma onça caída com um espinho no pé. Aí ele arranca o espinho, a onça lambe, aí ele vai embora. Aí ele fala, às vezes, na imensidão da floresta eu me sinto muito grande, entendeu? Então a palavra aí é que dá o desfecho da história, né? A grandeza de você salvar alguém. Já ele procurou uma tira muda, que nos anos 60 tinha um personagem chamado Pinduca, não sei se você conhecia. Não Sei tinha qual é. balão, não tinha balão. Eu acho muito mais difícil do que com a palavra, entendeu? Imagino que seja. O quadrinho é muito amplo, né? Tem vários estilos narrativos, né? Sim. E você vai se descobrindo, né? Como É, Aham. exatamente. foi Cada com- um tem seu estilo, né? A gente Agora, percebe que quanto cada ao um tem seu traço que ele estilo. fala, isso aí é normal. Se você vê o traço do Maurício no início, é terrível. Quando o meu eu tenho vergonha, eu não olho. Meu filho botou nesse livro aí alguns, eu passo a página rapidinho, porque era muito tosco o traço, entendeu? Onde eu fazia o Curumim? Eu não fazia no estúdio, entendeu? No ar-condicionado, tomando um cafezinho. Eu fazia no intervalo da minha vida de jornalista. Eu editei capa de jornal. Acabava de fazer a capa, o jornal tinha que fechar hoje Então por era mim. na correria, né? Também. Terminava de fazer a capa do jornal, exausto, ia fazer quadrinho do Curumim, Caraca. sozinho na redação. Era o tempo que eu tinha. Então tem alguns feitos na pressa, como ele fala, alguns mais aprimorados. Aí o meu filho entrou na jogada, agora que é publicitário, Marcos Vinícius, ele está dando uma melhorada na cor e tal, mas eu faço só a original mesmo, com a caneta preto e branco, e entrego na mão dele. E, Mário, já são quantas edições do Curumim? O Curumim, para você ter uma ideia, nesse tempo todo, a gente está começando. Agora eu estou editando um livro para os 40 anos, que é só quadrinho. Esse aí tem uma trajetória. Tem às vezes que o Curumim tem matérias sobre o Curumim, sobre mim, sobre meus prêmios. Mas eu estou editando só de quadrinho. De todas as tirinhas. Eu E tenho vai todas ser esse guardadas. especial de 40 De anos? 40 anos. Legal. Mas esse aqui, ele tá à venda em algum lugar? A gente está tentando colocar na Saraiva. Por enquanto a gente está vendendo por telefone, pela internet. Internet, Instagram, sabe? É difícil colocar um livro aqui. Você conseguiu colocar na Saraiva? Não. Tem uma série de protocolos, entendeu? De tirar nota e ir para São Paulo. Antigamente tinha Valer aqui, era mais fácil, tinha uma editora aqui. Agora ninguém tem. Então a gente tem que correr atrás de outra forma. Mas é uma burocracia muito grande. Porque eles trabalham com distribuidora, então... E a distribuidora é justamente o que a gente quer fugir, porque a distribuidora fica com 50% do valor. Meu 50%. Deus, é muita Eu já não coisa. penso nem no lucro, eu penso na divulgação, entendeu? Só você estar sendo visto já é bom. Mas até para isso é difícil. Entendeu? Porque é uma pena. E os teus quadrinhos, Ademar, como que faz para ter acesso, para conseguir eles? Pelas redes sociais também? Pelas redes sociais a gente tem alguns parceiros, por exemplo, aqui em Manaus, a Banca do Largo, do Joaquim Melo, nossa, grande perda. Memória, Sim. né? Perda enorme para a cultura do Amazonas. Ele era o nosso grande incentivador aqui, mas os quadrinhos vão continuar lá. Né? Joaquim apoiava Tacacá na Bossa, né? Sim. Aliás, era dele, né? Apoiava a literatura, a banca é um ponto dos acadêmicos de história, de geografia, de antropólogos e tudo mais, Sim. porque tem um vasto acervo lá. E desde 2018 ele passou a apoiar também quadrinhos, porque ele acompanhou o nosso processo, né, de criação. E ele valorizava muito, né? Valorizava Tudo muito. que era cultura era com ele, né? E desde 2018 ele passou a vender quadrinhos amazônicos lá, do pessoal daqui, acho que tem até do pessoal do Pará também. E os nossos estão todos lá e vão continuar, né? Já falamos com a família dele, eles vão continuar com a Legal. banca. Então, em Manaus você pode ir lá só lá e comprar. Também na barraca da Dom Penick, na feirinha da Eduardo Ribeiro, eles também têm lá todos os nossos Sim, quadrinhos. Nos né? domingos. Isso. A Juricaba, Sete Cores da Amazônia, Sem Palavras, San Oscar e outros que a gente tem também. Mas pela internet dá para comprar pelas nossas redes sociais. O nosso estúdio é o Black Eye Studio, pode procurar lá no Instagram. Black A? É Black Eye, Ai, é olho Black preto Ah, tá. em inglês. Entendi. E também no site da loja Ugra de São Paulo, Ugra Press, a nossa grande parceira
nacional é a Ugra Press, que vende para todo o Brasil. Se você não for de Manaus, estiver ouvindo o podcast, pode pedir lá pela Ugra que eles mandam. Loja Monstra também em São Paulo, que é outra loja famosa. E para acompanhar os trabalhos também pode entrar no teu Instagram. Acessar. Ademar ___ Vieira e no da Black Eye também. Mário, tens um blog, por lá consegue falar contigo, Sim, comprar tem o Curumim também está dentro do blog. Você tá. Que clica é lá. o blog do Mário Adolfo, é Sim, assim mesmo, né? Esse aí, é. Blog do Conta o Mário Curumim também lá dentro, as tirinhas, os quadrinhos e alguma notícia. Bacana. E ainda agora o Ademar falou que a gente ia chegar lá. Eu não sei se é bem o que ele tá pensando, mas... Se não for, ele já vai dar um spoiler. Não, eu quero falar sobre Stan Lee agora, e CCXP também, que você esteve recente, junto com outros nomes daqui também. Sim. E aí você pode falar um pouquinho aí dessa obra inacabada que você foi convidado a finalizar, do mestre Stan Lee, como é que foi isso? Pois é, o pessoal tá me apelidando de Stan Lee da Amazônia, né? Boa, gostei! Por causa dessa história. Mas o que acontece foi o seguinte, primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro, não estou trabalhando na Marvel, muito menos para o universo cinematográfico da Marvel. Você vai chegar lá. Porque foi o que todo mundo pensou, né, a princípio, né? Nossa, eu pensei. cara, que eu vou ser o roteirista do próximo filme do Homem-Aranha. Não tem nada a ver, né? O que aconteceu foi o seguinte, Stan Lee é um grande nome da Marvel, né? Criou vários personagens, mas ele era um cara criativamente inquieto também, estava o tempo todo criando outras coisas, algumas coisas que não eram de super-heróis, assim, e que, portanto, não fizeram parte do universo Marvel. E ele tinha uma empresa própria dele que cuidava dos direitos autorais das obras dele, independente do que estava já comprado pela Marvel, enfim, né? E lá nessa empresa, que é a Paul Entertainment, tinha várias obras também inacabadas que ele tinha deixado por lá. E quando ele faleceu em 2018, o sócio dele, que é o Jill Champion, ia falar Champion, não, é Champion, não. O Jill Champion, ele pegou essas obras inacabadas e começou a procurar parcerias para desenvolver, para que elas pudessem virar quadrinhos, obras prontas. E uma delas era Death Hunt, que é uma história que se passa na Amazônia, de um policial americano que vem e passa por uma aventura no meio da floresta amazônica. E ele teve essa grande sacada de entregar essa obra para artistas brasileiros. Então, eles tinham contato já com a Eleven Dragons, que é uma produtora de quadrinhos que é vinculada ao grupo Omelete, que é o grupo que faz a CCXP. Sim. Então, ofereceu para eles e eles falaram, claro, na hora. Onde é que a gente assina? Onde é que a gente assina? Aí eles pegaram. Aí, logo a princípio, eles pegaram um roteirista de São Paulo mesmo e fizeram logo alguma coisa para eles verem. Olha só, estamos trabalhando aqui. Aí terminaram lá, fizeram um argumento assim, para finalizar, porque a história não tinha final a história. Aí criaram lá um final, mandaram para eles. Quando bateu lá, os caras olharam e falaram, não, é isso. Tenta de novo. Aí devolveram. Aí foi aí que eles tiveram a ideia. Por sorte, a Samela Hidalgo, que é amazonense também, que ela saiu, abandonou tudo aqui para sonhava em trabalhar no mercado editorial de quadrinhos. Não como artista, porque ela não manja dos paranauê de fazer quadrinho, mas ela queria estar envolvida de alguma forma. Então ela foi também, alguns anos atrás, foi para lá e tal, e começou a trabalhar editora aqui, editora ali, e ela caiu exatamente na Eleven Dragons durante esse período. Então, numa reunião lá, eles pensaram nisso, né? Pô, precisamos de alguém que manje mais de Amazônia e tal. Tem roteirista na Amazônia? E ela falou, tem. Aí ela falou, ó, tem aqui o Ademar, que foi indicado ao Prêmio Jabuti no ano passado, tá aqui com a Juricaba, mostrou lá pros caras, né? Os caras, pô, na hora, chama o cara aí, mano, chama esse cara. E aí, eu tava até em Manaus quando eles me fizeram o convite ano passado, quando eu vim visitar minha família aqui. E aí fizeram a proposta, a gente fez a reunião. Eu falei também do mesmo jeito, onde é que eu assino? Foi que foi. Quero nem saber quanto é que ganha, eu quero participar disso. Ou seja, Por Jabuti favor. pesou mais que a Sarapatel, tá vendo? Que legal. Pra Cajá, né? Pois é. E aí eu comecei, entrei no esquema lá, né? Mas ainda poderia dar errado, né? Aí eu fui me debruçar sobre a obra do Stan Lee. Por sorte,
tanto a Eleven quanto a Paul Entertainment estavam muito, assim, de boas com relação a gente ter que mexer em muita coisa e tal. Porque, não quero falar mal do Stan Lee, claro. Mas eu acho que o Stan Lee fez há muito tempo isso aí. Porque não, tinha muita coisa assim que não fazia mais sentido. Até pelas coisas que ele estava querendo discutir no momento, que era camada de ozônio. São coisas que era de um outro período, né? Que se discutia ecologia e tal. E a gente deu uma atualizada boa, assim, né? Deu uma atualizada boa. E aí deu tudo certo. Depois que eu entreguei o argumento, né, óbvio que a gente discutia bastante com o JP7, que é o dono da Eleven Dragons, supervisor de roteiro também. Óbvio que ele tinha que participar, né? Sim. Afinal de contas, ele que trouxe. E também a Samara, todo mundo deu opinião lá. Então a gente chegou, quando a gente estava satisfeito, a gente mandou para eles. E aí a resposta que veio foi: ok, está ótimo, podem fazer. Que show. E aí a gente começou A produzir. Na CCXP não foi o anúncio de que o projeto vai ser feito. Lá a gente já estava divulgando o primeiro volume que já está disponível na Social Comics. Também muita gente me perguntava isso, quando é que vai sair e tal. Eu falei, não, já saiu, já está. Só que não vai sair o livro, pelo menos por enquanto não. Porque a Eleven Dragons também tem a Social Comics, que é uma plataforma, assim como Netflix, de streaming, só que de quadrinhos. E então eles estão dando prioridade para divulgar a plataforma. Então tá lá, tem que assinar, pagar acho que R$15, uma assinatura bem barata. E aí você tem acesso. Aí tem acesso. Aí você tem acesso não só a Death Hunt, esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Atual. E agora vai estrear também, eu acho que agora, esse ano, nos Estados Unidos. Death Hunt em inglês, já está traduzido, já deve estar saindo por lá também. Vamos torcer para que dê certo e eles queiram imprimir o livro lá, depois vem para cá. E assim. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Nossas energias positivas. Ontem, eu ia falar que ontem eu escrevi inclusive uma matéria também sobre os 40 anos do Curumim. E aí eu já tinha conversado um pouquinho, né, com o Mário e ele me contou que o Curumim é tombado, né, como patrimônio cultural daqui, mas que também já deu uma viajada aí pelo mundo. Como é que é? O Curumim a história do Curumim geralmente está muito ligada ao que é a Amazônia, totalmente. E uma época que o governador do estado foi dar uma palestra na Europa, em Estocolmo, numa cidade chamada Úmea, na Lapônia, ele ia falar sobre a Amazônia. E não tinha muito conteúdo por aí. Não tinha internet. Isso acho que em 89. Estava começando as coisas. Ele pediu para eu fazer uma história em quadrinho dizendo o que era a Amazônia. Sabe, a potencialidade, floresta, clima. Aí eu peguei a turma do Curumim e fiz. Ele gostou tanto que ele resolveu mandar imprimir 12 volumes e levou para as palestras. Caraca. Então, de repente, eu me vi dentro da Academia Real de Ciência Sueca, onde os caras anunciam o Prêmio Nobel, pô. Eu lá na mesa dos caras e o Curumim lá. Então foi um salto assim muito grande. Só que devido a que não tem hoje essa divulgação que tem hoje, o Curumim me empacou ali. Entendi. Quando poderia ter sido uma porta aberta para atingir o mercado exterior, entendeu? Então nós estivemos bem perto de várias coisas. Eu participei de vários salões de humor de Piracicaba, fiquei entre os 10 colocados algumas vezes, mas sempre com essa dificuldade. Hoje não, às vezes as coisas estão muito mais fáceis, né? E acho que há 4 anos, o deputado Dermilson, que nem me conhecia, ele fez um projeto de tombar o Curumim e foi aprovado por unanimidade. Então o Curumim é um patrimônio cultural hoje e eu não tenho nenhuma referência, assim, algum quadrinho foi tombado como patrimônio aqui na Amazônia. Eu acho que o Curumim é o primeiro. Muito legal. Então é uma coisa que fez história. Né? Continua fazendo, né? Sim. E Sim. vai fazer 40 anos em maio, né? E 1º de maio. Tem algum já evento comemorativo, alguma coisa que vai ter? Não, a gente está trabalhando para fazer uma exposição, uma grande exposição também no Lago São Sebastião, em algum lugar no teatro, sobre os quadrinhos, sobre os momentos do Curumim, Maravilha. sobre as páginas de jornal. Seria um evento para mostrar a trajetória dele. Legal. A gente não escolheu o lugar ainda, mas o conteúdo a gente sabe qual é que vai ter. E o musical que a gente está trabalhando. Que vai ser no teatro, né? No Teatro Amazonas. A gente Legal. pensa em viajar com ele e participar de alguns festivais de teatro infantil. Show. E Legal. os seus próximos projetos, Ademar? Revela aí pra gente o que tem. Não tá muito complicado. afim, né?
Tem algumas coisas aí rolando que eu, como sempre, não posso falar. Só fala depois que já tá Eu ok. perturbo a vida do Ademar. Esse do Stanley eu passei um ano em segredo. Segredo. Com esse segredo sem poder falar. cara. Eu Os caras tentei me arrancar obrigaram. de ti ainda pra matéria. Ele, não, bora posso esperar. falar. Quero anunciar na CCXP. Eu tenho uma negociação aí que também pode dar aí algo muito bom, mas também não posso falar porque pode dar errado. Né? Mas tem trabalhos pra Mas, 2023. Esse ano 2023 eu não estou planejando lançar nada. Mas eu vim para Manaus fazer uma grande pesquisa para um próximo quadrinho que eu quero fazer, que é sobre o seringal. Legal. Ou seringal mesmo, não é Belle Époque nem nada. É o Seringal. seringueiro, essa figura do seringueiro. Show. Legal. Então, Eu amiga. acho que aqui a gente Esquecemos. tem muita história para ser contada, né? Levar ao mundo, né? Porque muita coisa vem, um cara de fora aqui vem, faz Muito. sabe? Sim. Por exemplo, o livro mais famoso sobre Senegal é A Selva do Ferreira de Castro, que é português. Que virou filme, né? Caraca. Que virou filme. Virou Virou filme. 2 vezes. Teve o filme e teve o remake. E Então isso eu aqui acho é que algo nosso. É bom eu acho que- amazonenses contarem a história do Eu próprio acho que nada estado, né? melhor do que o próprio amazonense contar essas histórias e fazer com que elas E o Sim, Ferreira de com Castro é de certeza. 1960, né? faz Muito tempo. tempo, muito tempo. Então é isso, gente. Estamos chegando ao final do nosso A gente podcast. esqueceu de virar. a Esquecemos de coisinha virar aqui a ampulheta. Mas antes de finalizar, a gente sempre faz são 2 perguntas. perguntinhas. E uma delas é polêmica. E uma delas é polêmica. Que é a primeira pergunta Quem pra você gente. votou em 2018? A primeira pergunta é o que vocês curtem, o que vocês compartilham. Pode ser um filme, um livro, uma pessoa, pode ser um lugar. Alguma coisa que vocês compartilham com os internautas, Ouvintes, com os tá. ouvintes. Qualquer coisa, mano. Pode Só ser como qualquer referência coisa. aqui, algo que eu acho importante que todo mundo leia, por exemplo. Pode ser. Cara, um livro que me impactou bastante nos últimos anos foi Sapiens. É um best-seller do Yuval Harari, que é um historiador israelense. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque conta a história da humanidade por um olhar muito único, muito interessante. Legal. E você, Mário Adolfo, o que você indica? Eu estou lendo um livro do 1968, O Ano que Não Acabou. É uma história bem recente, só que contada pelo Zuenir Ventura, para chegar a esse processo que nós chegamos agora, essa polarização. Legal. As pessoas que hoje defendem ditadura, que defendem golpe de Estado, deveriam ler esse livro, para saber o que rolou da ditadura até aqui, entendeu? Então é um livro que, embora seja um livro ligado muito aos acontecimentos passados, ele está muito presente. Sim. Eu tenho certeza que essas pessoas que hoje estão acampadas aí nos quartéis pedindo golpe, eles não sabem o que foi uma ditadura, não sabem o que aconteceu com esse país nesses anos todos, e não sabem a metade da história. Senão eles não estavam lá fazendo o que eles estão fazendo hoje, pedindo golpe, pedindo a volta do AI-5, que nem volta mais foi extinto, pedindo de volta da tortura, das prisões. Eles não sabem o que é você fazer um texto e abrir o jornal todo dia e não está porque foi censurado. Ou uma charge ou um quadrinho, como aconteceu comigo várias vezes. Então eu estou lendo esse livro, 68 anos que nunca acabou. Essa aí que eu indico. Olha. Zuenir Ventura. Olha as indicações deles. E agora, entrando na parte polêmica, o que não era vocês... polêmica Não. O que vocês Se não não era, follow? imagina agora. O que vocês não follow? O que Não vocês curte, não não curtem, não compartilha. compartilham, não indicam, sei lá, querem Qualquer que coisa, acabe. qualquer Muito É. simples, fake news. Fake news, eu ia falar Fake também. news. Fake news. Fake news é o grande mal, né, do nosso desse atual momento, né? Eu acho que uma coisa absurda, porque eu sempre falo isso. Pô, toda empresa de jornalismo tem CNPJ, as pessoas mostram sua cara, né? Qualquer informação que elas derem que está errada, elas podem ser confrontadas judicialmente, né? Elas têm rosto. A fake news não tem rosto. Fake news você não sabe de onde é que veio. Né? Então as pessoas, eu acho uma estupidez muito grande você deixar de acreditar em um veículo de imprensa credenciado que está lá mostrando sua cara para acreditar em algo que você viu, que você não sabe quem produziu aquele conteúdo. Às vezes eu sou chamado de nostálgico porque eu defendo muito jornal impresso. Por que eu gosto de jornal impresso? O jornal impresso ele vai ser amanhã. Então você tem de hoje até a hora do fechamento, lá para 11 horas, para apurar um fato. A internet, devido à pressa, as pessoas divulgam a primeira coisa que vem na cabeça, o que eles estão vendo.
E nem sempre que você está vendo é verdadeiro, entendeu? Existe uma história por trás. Às vezes uma história tem 3 versões, tem 3 lados, não só um. E eles jogam só um lado da história. Isso aí viraliza. O jornal impresso, ele não vai acabar nunca, talvez, pode ficar minguado como está hoje, mas não vai acabar, porque ele tem credibilidade, você acredita no jornal impresso. Na internet, você vê várias vezes as pessoas ali perguntar, será que isso é verdade? Né? Isso é verdade? Porque não tem certeza. O impresso você tem certeza. Foi apurado, o repórter ligou para apurar, entendeu? Que ele tem tempo para isso. Claro que com a internet chega a notícia, chega um pouco fria, mas chega apurada. Por isso que eu gosto. Legal. Mais uma vez, digo que eu estou muito feliz de ter vocês aqui no podcast, no Estúdio C, tô conhecendo o Ademar depois de tanto perturbar a vida dele por telefone, nas matérias do BMV, conhecendo pessoalmente. Mário eu conheci ontem, né? Falei pelo WhatsApp, estou conhecendo pessoalmente também. E como jornalista, vocês são um grande exemplo para mim também. Pra gente também, pra mim também, né? E inspirações. Obrigado. Então, muito obrigada. E a gente termina o podcast por aqui. Semana que vem tem mais. Lembrando que estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming, no Spotify, no YouTube, no Deezer. Então você encontra a gente em todas essas plataformas. E no YouTube do Portal A Crítica. Isso mesmo. Beijo. Até a próxima.